O luto, na maioria das vezes, afeta as pessoas e as obriga a tomar decisões desesperadas. Essa foi exatamente a situação em que Francis se encontrou depois que a sua amada filha faleceu. Com os olhos inchados de tanto chorar, ele decidiu verificar o seu telefone, que estava conectado à câmera no caixão de sua filha. Ele sentiu tanto a falta dela e queria vê-la uma última vez. Apenas uma última vez. Mas o que ele iria encontrar seria o maior choque de sua vida e mudaria tudo. Francis era um veterano. Ele serviu o país com honra, então deixou o serviço com dignidade. Infelizmente, enquanto estava na ativa, ele perdeu a perna esquerda, mas não deixou que a sua deficiência o fizesse se sentir menos humano, nem deixou que isso o impedisse de realizar os seus sonhos. Depois que deixou o seu serviço, Francis decidiu se aventurar no mercado imobiliário, e essa decisão deu a ele o avanço financeiro que ele desesperadamente ansiava. Francis desejava viver uma vida de conforto e luxo, e queria ser rico para poder cuidar das pessoas que significavam o mundo para ele. É claro que a sua esposa Ana estava nessa lista, e foi uma esposa amorosa, carinhosa e bonita. Porém, isso durou até Francis perder a perna. Após o trágico incidente, ela de repente ficou com o coração frio e seus sentimentos por ele quase desapareceram. Em público, ela fingia ser carinhosa e amorosa, mas sempre que eles estavam sozinhos, ela voltava a ser hostil e não se importava com os sentimentos dele. A verdade é que ela perdeu a atração que sentia por Francis no momento em que ele perdeu a perna. E mesmo depois que ele ganhou uma perna artificial, não mudou muito o sentimento dela por ele. Ele me enjoa. Eu simplesmente odeio ver as muletas dele e o jeito que ele manca. Quanto tempo eu tenho que aturar isso? Ela reclamava com as amigas e elas a aconselhavam a ficar persistindo até encontrar uma opção melhor. Porém, Ana logo ficou sem paciência e ela secretamente começou a correr atrás da papelada do divórcio. Mas adivinha? Os negócios imobiliários de Francis decolaram de repente e ele selou um negócio imobiliário multimilionário que mudou toda a vida deles para sempre. Ana, vendo que Francis agora era rico, não podia mais continuar com o divórcio. É claro que ela odiava o ferimento dele, mas ela estava profundamente apaixonada pelo dinheiro do homem e decidiu ficar. Ela logo aprendeu a lidar com ele. De repente, mudou de hostil para carinhosa e amorosa e compreensiva. E o pobre Francis, que estava profundamente apaixonado por sua esposa, não percebeu a diferença. Ele não percebeu que ela havia se apaixonado com ele e estava apenas aturando. Ou talvez Ana fosse apenas uma boa atriz e esperta nisso. Com o passar dos dias, ela percebeu que havia mais e mais coisas para aturar no marido, pois Francis frequentemente precisava de ajuda em casa e também precisava levar ele por aí. A mulher suportou tudo isso com um sorriso falso no rosto, mas quando Francis disse a ela que queria adotar uma criança, ela parou de fingir e surtou. Eu já te disse que eu não quero um filho. Eu não gosto de crianças. Por que você faria isso? Ela gritou com ele com raiva e xingou a sua perna. Ignorando os palavrões que ela disse sobre a sua perna, Francis disse: Querida, eu estou falando da filha do meu melhor amigo, Clarissa. Ela agora é órfã. Precisamos acolhê-la. Veja, a pobre Clarissa, que tinha apenas 2 anos, perdeu os pais em um acidente. E como Francis não queria que Clarissa fosse levada para um orfanato, ele decidiu que iria adotá-la. Depois de muita persuasão, a mulher acabou cedendo. Então, a dupla começou o processo de adoção, que foi bastante rápido e tranquilo, e em poucos dias eles legalmente adotaram a garotinha. Quando Clarissa veio para casa, era como se todos estivessem esperando por ela. Ela trouxe um pouco de sol. Francis gostava tanto dela. Ela era uma menina doce e tinha um comportamento feliz, mas sempre que se aproximava de Ana, ela ficava com um olhar frio. Ao ficar perto de Ana, a garotinha chorava e corria para sua babá ou seu pai Francis. Não se preocupe, bebê. Mamãe está apenas de mau humor. Francis costumava dizer a Clarissa que um dos motivos que Ana ressentia de Clarissa era porque Francis parecia ter transferido todo o carinho que tinha por ela para Clarissa. Então, a esposa notou que Francis não implorava mais por sua atenção como costumava, e até parou de comprar presentes e joias. A mulher ficou paranoica.
Pode ser que ele tenha visto através de sua farsa. De alguma forma, Francis percebeu que ela não se importava mais com ele. Estava simplesmente suportando o casamento. Ela ficou tão paranoica que até começou a pensar que Francis estava secretamente pedindo o divórcio. Ela sabia que se eles seguissem em caminhos separados, ela estaria perdida. Então, decidiu mudar os seus modos. Ela se tornou mais afetuosa com Clarissa, mesmo na ausência de Francis. Dessa forma, ela tinha certeza de que chamaria a atenção do homem. E nossa, essa ideia funcionou como um encanto. Francis ficou feliz em ver Ana gostar de Clarissa e começou a comprar muitos presentes novamente. Quando Clarissa fez 5 anos, o homem fez de tudo para lhe dar uma ótima festa de aniversário. Clarissa ficou tão feliz com a festa que até começou a chamar a sua mãe do jeito que ela chamava o seu pai, Francis. Francis deu a Clarissa um presente especial para o seu 5º aniversário. Era uma boneca com uma câmera. O homem não sabia que a boneca tinha uma câmera até que o atendente da loja explicou que o olho direito do boneco tinha uma câmera. Além disso, o atendente da loja também se ofereceu para configurar o telefone dele para que ele pudesse ver o que a câmera captava dela. Clarissa não se conteve de alegria ao ver a sua boneca. A boneca virou a sua companheira. Ninguém conseguia separá-la de sua amada boneca. Ela praticamente fazia tudo com ela. Tudo parecia perfeito até os 3 meses depois do 5º aniversário de Clarissa. Francis, de repente, recebeu uma ligação do trabalho, dizendo que Clarissa teve um ataque cardíaco súbito. Sem perder tempo, ele correu para o carro e dirigiu até o hospital onde estava. Muito chocado, quando chegou lá, ele encontrou a babá de Clarissa, bem ali nos braços de Ana. Estava um corpo sem vida. Aconteceu tudo tão rápido, eu não sei como tudo aconteceu. Nosso bebê se foi. Precisávamos enterrar a garotinha imediatamente. E Francis, que estava em choque, não estava pensando direito naquele momento e apenas concordou com a esposa. Então, a pobre Clarissa foi imediatamente enterrada com a sua boneca. Naquela noite, Francis não conseguiu dormir. Inquieto, ele se deitou no sofá da sala e decidiu ver os últimos momentos da sua filha e vê-la uma última vez no caixão. Com as mãos tremendo, ele pegou seu telefone e o que veria iria chocá-lo profundamente. Ali mesmo, dentro do caixão, ele viu Clarissa acariciando seu ursinho de pelúcia enquanto lutava para sair de lá. Cheio de medo, Franklin soltou um grito agudo, assustando Ana, que estava dormindo profundamente no quarto. Ela saiu correndo para descobrir o que havia de errado, mas antes que ela pudesse chegar na sala, Francis já havia pegado as chaves do carro e dirigido em alta velocidade até o túmulo. Uma vez lá, ele cavou o túmulo, trouxe o caixão para fora e abriu a tampa, e Clarissa só conseguiu dizer: "Eu sabia que você viria me buscar, papai. Eu estava com tanto medo lá dentro. Estava tão escuro." Antes de desmaiar, Francis rapidamente levou a sua filha para o hospital, onde ela foi imediatamente estabilizada. Na manhã seguinte, Francis foi para casa com Clarissa, e Ana não conseguiu esconder o seu choque quando viu Clarissa viva. Ela a tomou por um fantasma, mas quando ela se recuperou do choque, ela correu em direção à garotinha e fingiu estar feliz. Mas antes que ela pudesse tocá-la, Francis a empurrou. "Seu jogo acabou. Eu não acredito que eu tenho vivido com você. Você é um demônio e uma impostora." Antes de Francis ver o vídeo ao vivo de Clarissa no túmulo, ele viu um clipe onde Ana deu a Clarissa pílulas para dormir em excesso. Em alguns minutos depois, a garotinha caiu e Ana começou a pedir ajuda. Quando chegaram ao hospital, ela foi erroneamente declarada morta. Vendo que seu segredo havia sido descoberto, Ana começou a gritar: "Eu vi os documentos de alguns de seus bens, estavam todos no nome de Clarissa. Como você pode fazer isso? Eu também tenho algumas propriedades em seu nome. Você viu meu testamento? Você e Clarissa foram nomeadas juntas. Você não precisa machucar uma criança inocente." Francis atirou de volta naquele momento e disse: "Por anos eu fingi de bobo. Eu sabia que depois que eu perdi a minha perna, você não me amou mais. Mas eu realmente acreditei que ainda tinha algo de bom em você e resolvi te dar uma chance. Eu realmente te amei, mas não mais. Toda essa farsa acabou. Não podemos mais viver como marido e mulher. Por favor, saia da minha casa agora. Eu tenho essa carta de divórcio há anos. Eu realmente rezei muito para nunca ter que entregá-la para você. Por favor, saia agora ou chamarei a polícia e você enfrentará a lei." Cheia de vergonha e profundo arrependimento, Ana saiu de casa sem dizer uma palavra.
Ela sabia que a sua vida estava arruinada para sempre. E aí, o que achou da decisão de Francis? Deixe-me saber o que você acha nos comentários. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito para mais histórias fascinantes.